Você está fazendo o manejo de vermifugação correto ou você só está repetindo o que o vizinho falou ou o que você sempre fez, mas o que não está dando certo? Você ainda assim está tendo dificuldade em controlar a verminose na sua propriedade. A maioria dos criadores só gasta dinheiro tratando os mesmos animais recorrentemente e o rebanho não melhora. Hoje eu vou te mostrar como sair desse ciclo e transformar o controle de verminose em resultado no seu bolso. Meu nome é Tomás Cavanhari, eu sou médico veterinário e também ovinocultor e hoje nós vamos falar sobre controle de verminose. Mas por que a verminose é tão importante? A verminose é a pior vilã da ovinocultura. Muitos têm dificuldade de controlá-la, mas na verdade é com manejo simples que a gente consegue controlá-la com eficácia e com propriedade. Então, mas o erro não é só o verme, é o manejo mal feito ou não feito. Muita gente ainda faz a vermifugação sem critério, em massa, acelerando a resistência e jogando dinheiro fora. E o que é uma verminose? É uma infecção por parasitas que vai gerar o sinal clínico. Normalmente os parasitas que afetam os ovinos mais seriamente é o Haemoncus contortus, que é um verme hematófago que se localiza no abomaso dos ruminantes, dos ovinos no caso. Em bovinos tem alguma alteração, ele se localiza no rumen. Por ser um verme hematófago, ele causa a anemia. O ciclo de vida, resumindo, ele é muito simples. A ovelha ingere as larvas presentes no pasto, essas larvas ficam alojadas no abomaso, essas larvas se reproduzem, geram ovos que vão para as fezes dos ovinos e que vai para a pastagem e esse ciclo continua. Os sintomas da verminose por Haemoncus contortus, o principal é a anemia, perda de peso, queda na produção, diminuição do apetite e a apatia. E é muito importante que você visualize os últimos animais da fila. Por quê? Porque a anemia ela é uma deficiência do sangue desse animal. Ele está com menos sangue circulante, no caso, menos hemoglobina, menos hemácias. E o sangue ele leva oxigênio para os órgãos, para os tecidos. Se o animal não consegue levar tanto oxigênio para os órgãos e tecidos, porque ele tem menos sangue, falando de uma forma mais simples para vocês entenderem melhor, esse animal ele fica mais cansado. Então por isso que a gente tem que sempre observar os últimos animais da fila, os que não conseguem acompanhar os outros. O animal atrasado é um alerta. E se você não observa, se você não pega, não vê, você não consegue controlar e prevenir alguns problemas que podem ocorrer posteriormente mais sérios. Como que a gente realiza o diagnóstico dessa doença? O primeiro é o método FAMACHA. A gente realiza aqui a FAMACHA nas épocas que estão quentes e úmidas de 2 em 2 semanas. E nas épocas frias e secas, mensalmente. A gente realiza então o FAMACHA, que nada mais é do que observar a mucosa ocular dos animais, puxando a pálpebra inferior e pressionando levemente a pálpebra superior. Assim você vai conseguir olhar com propriedade a mucosa ocular dos ovinos. Os animais com FAMACHA 1 e 2, eles estão com a mucosa ocular bem rósea, bem vermelha, eles não precisam ser vermifugados. O animal com FAMACHA 3, a gente entra numa dúvida se ele deve ou não ser vermifugado. Se ele estiver com score de condição corporal abaixo de 3, ele pode ser vermifugado sim, porque assim a gente vai auxiliá-lo a ganhar peso. Já se ele estiver com o score corporal acima de 3, não é necessário realizar a vermifugação. E os animais com FAMACHA 4 e 5, eles sim devem ser vermifugados e devem entrar com um protocolo de tratamento da verminose. É uma doença bem séria que pode levar a apatia, diminuição de apetite, diminuição da ingestão hídrica. Esse animal pode ficar desidratado e vir óbito por choque hipovolêmico. Então, em casos mais sérios, é importante que você chame um médico veterinário. É importante que você realize o exame de OPG nos seus animais para saber qual é o grau de infestação também e também fazer um teste de eficácia. O teste de eficácia do vermífugo é por exame de OPG, que é muito importante que você realize para saber se esse vermífugo está tendo eficácia na sua propriedade. É muito importante que para esses manejos você entenda o que é a FAMACHA e o que é o score de condição corporal. Aqui no canal a gente tem vídeos falando só sobre esses manejos. Um vídeo falando especificamente sobre o FAMACHA e outro vídeo falando especificamente sobre o score de condição corporal. No final desse vídeo eu vou deixar 2 cards com esses vídeos, então é só vocês clicarem e verem esses vídeos se vocês não entendem direito como funciona esse manejo. Agora vamos falar sobre as prevenções. Um dos pontos mais interessantes que a gente realiza é a rotação de pastagem, de piquetes, né? Só que tem um porém. Esse piquete eles têm que estar em um vazio sem animais, sem ovinos no caso, de no mínimo 21 dias. Você pode fazer um consórcio com bovinos, porque eles vão auxiliar daí no tamanho do pasto, já que eles têm hábitos alimentares diferentes, já que eles são muito mais seletivos do que os bovinos. Muito cuidado na sua taxa de lotação.
A taxa de lotação, se for muito alta, você vai estar criando verme e não ovelha. Vai ser muito desafiador para os seus ovinos e eles vão ter casos muito graves de verminose e você não vai conseguir controlar. Então a taxa de lotação tem que estar dentro do que sua propriedade suporta. E se você quiser criar uma alta quantidade de animais para a área que você possui, indico que você mude o seu sistema de criação. Ao invés de ser um sistema de criação a pasto, que você mude para um sistema de criação confinado. E nessa área sobressalente onde seria o pasto, você produz comida. Assim, você vai conseguir criar uma maior quantidade de animais em um menor espaço. Agora falando sobre o tratamento inteligente de verminose. A gente não alterna o princípio ativo sem teste de eficácia. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente só vermifuga os animais com FAMACHA 4 e 5 ou 3 se o animal tiver com score corporal abaixo. Como eu falei antes, vermifugar todos os animais, salvo uma vermifugação estratégica, é a receita para a resistência parasitária. Você mata todos os vermes fracos ao princípio ativo e você só deixa os fortes. Daí, quando você precisa do vermífugo, ele já não funciona. Essa prática de vermifugar só os animais que precisam ser vermifugados preserva a população refúgio, que nada mais é que a população de vermes que não tem contato com o princípio ativo. Porque assim você vai manter vermes suscetíveis no seu rebanho. E também vai ter um pouco de verme resistente dos animais que você vermifugou. Esses vermes eles se cruzam, só que desse cruzamento vai ter tantos vermes resistentes como vermes suscetíveis. Mas se você vermifugar o animal A e o animal B, esses dois animais vão ter vermes resistentes. Então o verme resistente vai se cruzar com o verme resistente e que vai dar em um verme resistente. Então não vai dar em um verme suscetível. Então os vermes se reproduzindo só vai dar verme resistente, eles só vão criar vermes resistentes. Por isso que para a gente desacelerar uma resistência parasitária, a resistência parasitária ela vai ocorrer de uma forma ou outra. Só que para a gente desacelerar e utilizar um princípio ativo com mais tempo na propriedade, a gente precisa fazer esse manejo. Senão, ano após ano, você vai ter que trocar de princípio ativo. Para vocês terem uma ideia, fazendo esse manejo aqui na nossa propriedade, a gente está utilizando um princípio ativo aqui já faz 4 anos. E ele ainda assim tem eficácia. A gente realiza a troca de princípio ativo só se pelo exame de teste de eficácia, pelo exame de OPG, feito por um médico veterinário, dar que esse princípio ativo não está mais sendo eficaz na propriedade. Daí sim você troca de princípio ativo. Aqui nesse vídeo não tem chute, tem manejo técnico, manejo com referencial teórico e prático. Aqui nesse vídeo não tem chute, tem manejo técnico, manejo com referencial teórico e prático. Agora, para mim, a parte mais importante nesse vídeo, que é a seleção genética. A seleção genética é impressionante, porque você selecionando os animais resistentes, você vai diminuir o uso de vermífugo na sua propriedade. Cada vez menos você vai precisar vermifugar os animais. Então, é muito importante que você realize a seleção dos animais, porque se você manter os animais suscetíveis, resilientes na sua propriedade, você vai ficar patinando, teu rebanho não vai para frente. Você vai ter que continuar vermifugando e não vai parar. Existem 3 perfis de animal no rebanho. O primeiro é o suscetível. Suscetível, como eu falei, são os animais que adoecem facilmente e precisam ser vermifugados com frequência. Esses animais, tem uma planilha, um histórico desses animais de FAMACHA que você vai realizando, de vermifugação, e se você vê que você tem que vermifugar recorrente, manda esse animal embora. Descarta. É hora dele ser descartado. Tá? A gente tem também um animal resiliente. É um animal que tem uma alta carga parasitária, porém, ele não tem sinal clínico. No primeiro momento você pode até pensar, então eu vou manter esse animal na propriedade, né? Mas não, sabe por quê? Porque esse animal, ele tendo uma alta carga parasitária, ele vai liberar uma alta carga parasitária no pasto. E o terceiro perfil do animal do rebanho é um animal resistente. Ele controla a verminose sozinho, digamos, né? E libera poucos ovos nas fezes. Então, ele é o animal que a gente quer manter na propriedade. Como que a gente sabe se o animal é suscetível, resiliente e resistente? Fazendo o exame do OPG, associado ao FAMACHA. Porque, por exemplo, se o animal ele tem uma FAMACHA 1, mas ele está com uma alta carga parasitária, ele é um animal resiliente. Se esse animal está com uma FAMACHA 4, mas ele tem uma carga parasitária baixa, média ou elevada, é um animal suscetível. E se ele é um animal que está com uma FAMACHA 1, 2, 3 e tem uma carga parasitária normal, ele é um animal resistente. Entenderam essa importância de vocês selecionarem os animais, fazerem o OPG e a FAMACHA para vocês selecionarem os melhores animais e não ficarem patinando na cultura? Entendam que esse é o ponto mais importante desse vídeo. A nutrição ela é muito importante também. Uma dieta equilibrada fortalece o sistema imune do animal. Um animal mal nutrido tem maior dificuldade em controlar os parasitas.
Aqui, a gente, quando o animal está doente, com verminose, com FAMACHA 4, a gente realiza um auxílio na suplementação desse animal, principalmente em proteína. A gente aqui não utiliza suplementos injetáveis, porque o suplemento injetável ele só vai auxiliar o animal, né? O que vai realmente fazer a diferença é a nutrição, o que o animal ingere. Tá? Suplementos vitamínicos são apenas vitaminas, o animal consegue isso ingerindo alimento. Quer que o vermífugo funcione, comece pelo coxo, pela água limpa. Sem nutrição, não tem imunidade do animal. Então o animal ele tem que estar bem nutrido. Se você não tiver uma nutrição balanceada na sua propriedade, você vai ter muitos animais doentes e que têm baixos índices produtivos e reprodutivos. O controle de verminose não é receita de bolo. Não é sobre tratar animais e sobre tratar os animais corretamente, os animais que precisam. É observar manejo de pasto, seleção e nutrição estratégica. É parar de criar verme e voltar a criar ovelha. Esse que é o ponto mais importante, né? A gente não pode criar verme, a gente tem que selecionar, a gente tem que fazer os manejos estratégicos. Agora que você entendeu como sair da esteira da verminose, comenta aqui. Como tem sido o controle de verminose na sua propriedade? Eu quero saber aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem ainda trata tudo no escuro. Pode ser a virada de chave que ele precise para engrenar o rebanho dele, né? Nosso intuito aqui é de profissionalizar a ovinocultura. Mas para isso, nós precisamos primeiramente profissionalizar os ovinocultores. Se você gostou desse vídeo, já curta e se inscreva aqui no canal porque você vai estar assim auxiliando nesse nosso propósito. Forte abraço e até o próximo vídeo.